lá, Xênia. Vamos começar do zero, tá bom? Vamos fazer de conta que a gente está começando agora. Hoje a palavra de Deus está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24. Nós vamos falar sobre uma decisão que Davi tomou, precipitada, sem direção de Deus. Aqui no capítulo 24 do livro de 2 Samuel, você vai ver que foi Deus que incitou Davi a fazer isso. Mas lá em Crônicas, se você ler a mesma história, você vai ver que foi Satanás quem incitou. Agora, é claro, nós vamos olhar isso e dizer, tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece se Deus assim permitir. Se Satanás foi até Davi e incitou, foi porque Deus permitiu. Provavelmente, havia em Davi uma certa insegurança, uma certa dúvida. Cuidado com a dúvida, cuidado com a insegurança. Às vezes, você vai ser levado a tomar decisões, a praticar coisas que vão ser desagradáveis a Deus. A Bíblia diz que nós devemos confiar tão somente no Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia diz lá, né, Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nós precisamos de fato confiarmos no Senhor. Não é a sua força, não é a sua capacidade que vai lhe garantir a vitória, porque a força está nas mãos do Senhor. A capacidade de adquirir bens, de tomar posse da bênção, está nas mãos do Senhor. Lembre que a própria Bíblia diz que o poder da vida e da morte pertence a Deus. O homem pode matar o corpo, mas o destino da alma, quem pode dar é o próprio Deus. Então, a gente precisa confiar no Senhor. Não fique olhando para as suas condições. O justo vive da fé. A Bíblia diz que a fé, ela é certeza e ela é convicção daquilo que eu espero e daquilo que eu ainda não vi. Então, eu não vou não vou fazer algo depois que eu ver. É tipo, eu vou dar aqui um exemplo, é tipo as pessoas que dão culto de ação de graças. Geralmente, essas pessoas dão culto de ação de graças quando o milagre já aconteceu. É bom que se você é uma pessoa de fé, você pode dar o culto de ação de graças antes mesmo da bênção chegar. Porque no seu coração você já tem a certeza de que a vitória já veio, que você já tomou posse dela em nome de Jesus. Então, Davi faz ali essa loucura. Ele enumera ali, manda fazer o censo para ver a quantidade de soldados que ele tinha à disposição para as batalhas. É tanto que o soldado, o general dele aí, o Joabe, vai dizer, Deus sempre foi conosco. Não é agora que vai nos deixar só. Por que você está fazendo isso? E ele diz, eu estou mandando, então você vai e faz. Ele nem sequer, ele já estava tão decidido que ele não ouviu o conselho do Joabe. Isso foi muito pesado para ele. Por quê? Porque ele foi aí duramente repreendido por Deus e todo o povo sofreu. Cuidado com as suas decisões. Lembre que você é a coluna que Deus escolheu para estar na sua casa. É através de você que Deus vai trazer toda a sua família. Então, um passo seu errado, uma falha sua, um pecado seu, uma insegurança, uma incerteza sua, pode estar abrindo brecha para que o inimigo entre e cause dano à sua família, à sua casa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus conserva a si mesmo e o maligno não pode tocar. Então, que você possa se firmar ainda mais no Senhor, que você possa colocar a sua fé em ação. A paz do Senhor, irmã Cláudia, a paz do Senhor a todas vocês que já estão aí. 2 Samuel, capítulo de número 24, tá bom? 2 Samuel, capítulo de número 24. Eu vou ler o versículo 12. Vai e diz a Davi, a decisão que Davi teve consequências. Olha quais foram as consequências. Versículo 12 do capítulo 24. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, fez-lo saber e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Deus deixou aí na mão de Davi. A decisão foi dele, precipitada, de contar, de fazer o censo. Agora a decisão estaria na mão dele. Escolher qual maldição iria ser lançada, não só sobre a casa dele, mas como sobre todo Israel ali. E a Bíblia diz aí o versículo de número 14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas não
nas mãos dos homens não caia eu. Ou seja, ele escolheu os 3 dias de peste. Porque ele pensou, se eu cair na mão dos inimigos, os inimigos vão me esfolar vivo. Ou seja, eles vinham com fúria contra ele. 3 anos de fome também. Ele estaria à mercê dos inimigos, por quê? Porque ele teria que ir para a terra distante para buscar alimento. Então ele preferiu os 3 dias aí de praga para que ele pudesse reparar o erro dele, ou seja, a escolha errada que ele fez. Aí o versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba. Morreram 70.000 homens do povo, ou seja, só nisso ele perdeu 70.000 homens. Só isso custou a vida de 70.000 homens ali de Davi. A decisão que você toma não tem consequências só para você. Nós estamos na semana da reconstrução. E para que Deus possa reconstruir, refazer, reformar a sua vida, você tem que aprender a fazer boas escolhas. Você tem que aprender a fazer as escolhas segundo a vontade de Deus. Estava tudo perdido aqui? Não. Davi, ele vê a mancada que ele deu e ele volta ao Senhor, ele se volta para Deus. Aí a Bíblia vai falar aí, versículo de número 16. Estando, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu naquele mal. Por isso que ele vai citar aí o versículo de número 14, que era melhor cair nas mãos de Deus do que na mão dos inimigos. Contando com o quê? Com a misericórdia e compaixão do Senhor. Você vê que a Bíblia diz que Deus ele se arrepende de ter lançado ali a peste. Ele levanta o quê? Ele suspende aquela praga, ele suspende aquele castigo que ele tinha dado sobre Israel. Aí a Bíblia diz ainda aí no 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Israel para a destruir, o Senhor se arrependeu naquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Aí o versículo 17. E vendo Davi ao anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu sou o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Isso aqui, irmãos, dá a entender o arrependimento. A própria Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta. Todos nós falhamos, todos nós erramos em algum momento. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Todos nós, ninguém aqui é perfeito. A própria Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós pecamos. Se não pecamos por palavras, pecamos por atitudes, pecamos por um olhar, por um pensamento, mas nós pecamos. O que não pode é nós permanecermos no erro. E outra coisa, cuidado. Se você tem noção, se você tem consciência de que o que está acontecendo à sua volta é responsabilidade sua, corra para falar com Deus. Não sei se você se lembra de Jonas. A Bíblia diz que Jonas fugiu para Tarsis quando Deus tinha mandado ele ir para Nínive. E diz a Bíblia que veio uma grande tempestade, deu contra aquele navio e toda a carga se perdeu. Por quê? Porque alguém estava ali causando aquela tempestade. Foi necessário Jonas reconhecer: o culpado sou eu, me lance ao mar e o vento e a tempestade vai cessar. E isso aconteceu. Quando ele foi lançado ao mar, tudo ali se tornou bonança. Então nós precisamos de fato, irmãos, tomar cuidado com as nossas atitudes e ter consciência de que se é eu o causador, as minhas atitudes, a minha maneira de viver que está causando esse mal-estar, esse problema na minha família, no meio de onde eu vivo, eu preciso realmente, como a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte. Eu preciso me reconciliar com Deus. Para quê? Para que o dano não seja muito maior. E Davi aqui ele reconhece e diz: olha, Deus, seja o seu castigo a sua mão sobre mim e sobre a minha casa. Mas essas ovelhas não têm culpa de nada. A decisão errada foi minha, então que eu responda pelos meus atos. Quando eu oro a Deus, eu sempre digo ao Senhor: Deus, eu não quero pagar pelo erro dos outros.
Eu não quero pagar pelas más escolhas de quem quer que seja. Eu quero sim, se eu pequei, se eu errei, que esse pecado venha, o castigo venha sobre mim. Mas meus filhos não herdem isso, minha família não tenha participação nisso, porque quem transgrediu foi eu, é a minha oração. Mas nós sabemos muito bem que o meu pecado, a minha iniquidade, traz a maldição para dentro da minha casa. Traz a maldição para a vida dos meus filhos, traz a maldição para a minha família como um todo. Então, como homem e mulher de Deus, o que Deus quer falar comigo e com você hoje é se coloque na posição. Se coloque diante de Deus. Seja uma pessoa fiel ao Senhor. Não seja simplesmente um frequentador de igreja. Não pense você que Deus não conhece o coração. A Bíblia diz que Deus sonda e conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe a intenção dos nossos pensamentos. Então não adianta, não há nada oculto diante da face do Senhor. Não adianta você mostrar uma santidade que no fundo você não tem. Se revele para Deus como de fato você é. Se há algo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, peça isso a Deus em oração. Deus, eu preciso mudar nisso. Eu preciso amadurecer. Eu preciso me fortalecer. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fugir da aparência do mal. Se tem algo que está ainda nos atraindo, seja um pecado, um defeito, uma palavra, seja o que for, eu preciso fugir disso aí. Eu preciso me esconder. Me esconder aonde? Debaixo do esconderijo do Senhor, da palavra, me cobrir pela palavra. Eu preciso me revestir do poder de Deus. Para quê? Para vencer as astutas ciladas do diabo. Satanás, ele é astuto. Eu sempre tenho uma visão do diabo assim. Ele se gloria, ele se satisfaz mais no sofrimento, atacando os nossos do que a nós mesmos. Por quê? Porque eu digo isso a vocês porque uma vez Kézia, ela estava com 8 meses e ela teve uma pneumonia. E essa menina ficou tão doente que ela, quando respirava, irmãos, eu parecia que ela ia parar de respirar. E aquilo eu ficava pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz para minha filha tá assim? Eu dobrava o joelho, eu pedia perdão, eu ficava tentando lembrar qual foi o pecado, Deus se foi consciente ou inconsciente, pensando que eu era a responsável por ela estar naquele estado. Graças a Deus, nós levamos ao hospital, aí foi tudo ali, tratou, deu antibiótico, tratou. Mas disso aí, Deus me deu uma lição. Deus disse a mim, é mais prazeroso a Satanás, ao diabo, torturar você com a dor de um filho do que com você mesma, tocando em você mesma. Por quê? Porque, irmãos, eu vou admitir a vocês, tem dia que eu passo o dia todo com dor de cabeça, o dia todo com uma dor, vamos supor, no corpo, nas costas, assim, na perna, ou em qualquer outra parte do meu corpo. E eu resisto, eu fico, você está repreendido, demônio. Eu te repreendo, eu resisto. Irmãos, para eu chegar a tomar um remédio para passar dor, alguma coisa, tipo um Dorflex, que é a única coisa que eu tomo às vezes é Dorflex. É porque já tá demais e eu quero dormir. E aí ele é relaxante muscular, então eu acabo relaxando e durmo. Mas eu consigo resistir àquela dor, àquele incômodo. Mas imagine isso, irmãos, na vida de alguém que você ama. Aquilo traz para você uma dor maior, porque você sente a dor daquela pessoa, porque você está vendo aquela pessoa naquele estado. Então nós precisamos de fato não darmos lugar ao diabo. A atitude de Davi, a decisão de Davi foi quem causou a morte de muitos homens. Olha o que a Bíblia diz aí, ó, no versículo de número 15. No versículo 15, morreram 70 mil homens. 70 mil pessoas morreram por causa da escolha mal feita de Davi. É tanto que ele diz, Deus, o que é que essas ovelhas fizeram? Eu foi quem pequei. Que caia, que pese a sua mão sobre mim, sobre a minha casa, mas não sobre a vida dessas pessoas. A Bíblia diz que ele se arrepende, ele reconhece o erro dele e ele se volta para Deus. Claro que Deus já tinha se arrependido de ter feito aquilo. Mas Davi mostrou realmente sensibilidade. Ele mostrou que o problema, a dor que aquelas pessoas estavam sentindo também estava doendo nele. E por isso ele procurou se voltar para Deus. Ainda há tempo de você se voltar para o Senhor, para que você veja toda a sua família aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Aí ele vai falar no versículo de número 18.
E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jubizeu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então ele foi ali, orientado pelo próprio Deus, para sacrificar ao Senhor, levantar ali um altar para fazer um sacrifício ao Senhor. E o Araúna, ele diz, olha o que Araúna vai fazer no versículo 23. Tudo isso dou Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome para ti presente, ou seja, ele deu tudo. Ele pegou tudo que ele ia precisar para o sacrifício, a lenha, o animal, tudo. Ele pegou e deu para o rei Davi. Olha a atitude de Davi no versículo 24, que é o nosso versículo-chave. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. O tema hoje é exatamente esse. Se não custa nada para você, não tem valor algum para Deus. A Bíblia fala, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Né? A Bíblia diz que é perdoando que nós seremos o quê? Perdoados. E por que nós insistimos em guardar mágoa, em guardar ressentimento, em guardar rancores? Pare para pensar. O que Deus, irmão, servir a Deus não é nada fácil. Nós bem sabemos disso. Viver em santidade não é nada fácil. Eu sei que eu já vi gente dizer: pastora, a senhora tem que entender que a carne é fraca. Irmãos, a carne é fraca para crente que é fraco. Mas para um cristão que é fiel a Deus, para um cristão que é temente a Deus, a carne ele não é fraca. Por quê? Porque ele é dominado pelo Espírito e não pelos desejos carnais. Eu sei que vamos supor que aqui na nossa live ou depois vai ter um jovem, uma pessoa que ainda não é casada, que esteja ouvindo. Aqui eu vou dar o exemplo de Xênia. Xênia, ela não é casada. Ela já é uma mulher, tem filhos, mas não é casada. E Xênia tem as necessidades dela. Vamos supor que apareça alguém aí e comece a paquerar ela. E, porque você é linda, você é maravilhosa, isso e aquilo. Ela começa a sair com essa pessoa. E quando não demora nada, a Xênia já está tendo conjunção carnal com essa pessoa. E aí ela vai me perguntar: pastor, eu estou sendo tentada, eu caí. Aí eu vou falar para ela: Xênia, a Bíblia manda você se santificar. A Bíblia diz que nós não podemos ter nenhum tipo de contato, de intimidade. É a Bíblia que fala, não é doutrina de igreja, não. Não é pastor nenhum que diz isso, não. É a Bíblia que fala que a gente não pode ter nenhum tipo de intimidade fora do casamento. Toda intimidade, toda conjunção carnal fora do casamento é prostituição. E você é templo do Espírito Santo. E aí eu falo para ela: irmã, vigia, foge disso, evita estar em lugares sozinha com essa pessoa, não sei o quê. Mas a senhora tem que entender as minhas necessidades. Irmão, se eu falo isso para alguém me dá essa resposta, eu deixo ela de mão. Mas como assim? Não, eu não vou dar mais conselho. Agora eu só vou orar e pedir a Deus, tenha misericórdia. Porque ela está pegando a carnalidade dela, os desejos dela e colocando acima daquilo que Deus está escrito na Bíblia, de que está escrito na palavra. Deus nunca disse a mim e a você, irmãos, a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Ela disse: estou fora, exatamente, Xênia, você que está certa, estou fora mesmo. Então, a Bíblia, ela é bem clara. Ela é bem clara. Fuja da aparência do mal. Mas a senhora tem que entender, tem pessoas que são mais frias, eu tenho muita necessidade. Irmãos, a Bíblia diz que a casta de demônio que sai com jejum e oração vai se consagrar ao Senhor.
Vá buscar a Deus e com interesse de coração. Ah, mas se eu não fizer, o fulano de tal não vai ficar comigo. Ele que vá para o inferno. Com as tentações dele, com os convites dele. É melhor para mim agradar a Deus do que agradar aos homens. Está escrito isso na Bíblia. Aí eu te faço uma pergunta. Se não está custando algo para você, se não tem valor para você, não vai custar nada para Deus. Se não está custando, imagine, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar, porque a senhora não sabe o que foi fulano fez comigo. A Bíblia diz, ela é bem clara, é perdoando que nós seremos perdoados. Eu vou pegar uma Bíblia aqui, uma menor, porque essa grande aqui talvez atrapalhe mais, mas eu vou pedir a você aí. É Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler para você o que está escrito aqui. Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Diz assim, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus inimigos e odeie os seus... ame os seus inimigos. Vou ler de novo, viu, gente? Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso era o que eles estavam dizendo. Mas, versículo 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Talvez você é aquela pessoa que está aí, cheia de problema de saúde, cheia de problema financeiro, cheia de problema familiar, cheia de problemas espirituais, insônia, depressão, opressão, tudo isso. Por quê? Porque simplesmente, eu não me conformo, porque aquele irmão me levantou um falso, porque aquela irmã falou mal de mim, porque aquela irmã tomou meu marido. Ela tomou seu marido? Não, irmãos. Ela tomou alguém que nunca foi seu. Me perdoe a expressão. Porque se tivesse sido seu, a infidelidade não foi só dela, não. Não existe infidelidade só de uma das partes. A infidelidade é de ambas as partes. Porque tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Então ninguém pode, porque ela que deu em cima, ela deu em cima e ele caiu. Ele caiu porque ele nunca foi fiel. Mas ele era assim, ele se deixou levar. Não, ele se deixou levar, não. Ele só consumou aquilo que ele já estava cheio. A Bíblia fala isso. E você está com mágoa. Com mágoa porque você é uma pessoa que nem te merecia, na verdade. Você tem que levantar essa cabeça e dizer, louvado seja Deus. Deus tem o melhor para mim. Deus tem algo melhor para mim lá na frente. E olhar para frente. O perdão, irmãos, é um ato de sabedoria, é um ato de inteligência. Porque é perdoando que nós seremos perdoados. Aí a pessoa fica a vida toda presa a um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio. Eu quero que fulano quebre a cara. Eu ainda vou estar viva para ver fulano pagar pelo que fez comigo. Não, irmãos, não. Esse é o preço que você tem que pagar. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Perdoar. A Bíblia diz que somos perdoados. Outra coisa, tem que haver renúncia da nossa parte. Davi, ele teve que se humilhar diante de Deus e reconhecer, Deus, quem pecou fui eu. Eu vou pagar o preço pelo pecado que eu cometi, não essas pessoas que nada têm a ver. Você precisa de fato, irmãos, olhar para Deus e dizer, Deus, eu estou disposto a perdoar. Não porque eu sou bonzinho, mas é porque eu sou inteligente. É porque a tua palavra me manda perdoar. Então, até onde? Qual é o preço? Qual é o valor? Até onde? O quanto tem custado de você? Porque se não custa nada para você, não tem valor para Deus. Se você não consegue se santificar, se livrar da prostituição, da conjunção carnal, de um adultério, de uma prostituição, se você não consegue se controlar, porque eu sou crente, mas minha boca não, para falar palavras, para amaldiçoar quem quer que seja, irmãos, tem pessoas que vivem a vida toda. Tem pessoas que eu conheço, eu digo a você isso. Tem pessoas que trazem rancores lá da infância. Eles têm mágoa do pai, da mãe. Eles até hoje não conseguem abrir o coração para perdoar. E aí você para e pensa como é a vida dessa pessoa.
E se essa pessoa morrer hoje, para onde vai a alma dela? É tudo isso que nós precisamos entender, é tudo isso que nós precisamos pensar. Tem que custar muito para mim, sim, porque não é fácil eu perdoar alguém que me machucou. Não é fácil eu perdoar alguém que me magoou. Não é fácil eu perdoar alguém que me traiu. Mas eu sou inteligente. Eu sou alguém que anda segundo a palavra de Deus. Eu vou perdoar porque eu prefiro obedecer, porque obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Então, que Deus possa falar realmente ao coração de cada um de nós. E que nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, acerca do preço que eu tenho pago, eu volto e repito, você fala, pastora, mas a Bíblia diz que o preço Jesus já pagou. Não. Se não custa para você a santidade, porque eu tenho que satisfazer minha vontade, porque eu já vi fulano fazer pior. Cuidado, porque a salvação, ela não é coletiva, ela é pessoal. Eu vou prestar conta a Deus nos meus atos, como você vai prestar conta a Deus dos seus atos. Então, cada um vai prestar conta a Deus dos seus próprios atos. Então, não fique justificando o seu erro, culpando outras pessoas, no erro de outra pessoa. É engraçado que às vezes você vê as pessoas dizendo assim, eu faço isso porque fulano também já fez pior comigo. Ele me bateu, eu aprendi a bater também. A vida me ensinou a ser ruim. Não é a vida que ensina você a ser ruim. Quem ensina você a ser ruim é o diabo. Mas por que o diabo ensina você a ser ruim? Porque você está dando lugar para ele. Então, o que é que Deus quer? Que você dê a ele o quê? O seu melhor. A Bíblia fala, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Para se tornar um discípulo do Senhor, tem que haver renúncia. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que reconhecer as minhas fragilidades e eu tenho que me lançar aos pés do Senhor. Eu tenho que me render ao Senhor. Eu tenho que buscar a Deus e servir a Ele com interesse de coração. Para quê? Para que Ele se alegre de mim, para que Ele se agrade de mim, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa, nessa tarde, nesse dia, no seu horário que você vai estar me assistindo, vocês que estão comigo agora, que vocês possam rever e dizer, é realmente esse esforço que eu tenho que fazer. Ele falou para o Josué, Josué, esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu sei que por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa essa semana. Não é porque o fulano não faz que você não vai fazer. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, a Bíblia diz que está cometendo o quê? Pecado. Então imagine, eu e Xênia congregamos na mesma igreja. E eu que tenho que abrir a igreja, vamos supor. E Xênia também tem a chave da igreja. Mas Xênia, de repente, assim, não, mas a obrigação é dela. Não, gente, a obrigação não é obrigação. Nós temos que ter um dever de fazer a obra de Deus. Eu saio no horário que eu sei que, por exemplo, geralmente os obreiros são assim. Eles têm que chegar pelo menos 45 minutos antes do culto. Né? A norma é essa, 45 minutos antes. Se o culto começa 8 horas, o melhor é que ela chegue ali por volta das 7 horas, 6h40, por aí. Porque às vezes tem que ajeitar, limpar a poeira da cadeira, dar uma ajeitadinha, ver se o banheiro estava sujo, dar uma descarga no banheiro. Tudo isso, organizar, coisa de campanha que às vezes a gente faz. Então eu tenho que chegar um pouco mais cedo. Mas aí eu paro e penso na maldade, na perversidade. Eu não vou não. Que se fulana também vai, ela que chegue cedo, ou seja, nem fulana vai, nem você vai. E a obra de Deus é que vai fazer o quê? É que vai sentir. Aí eu lhe faço uma pergunta, quando a mão de Deus pesar, vai pesar em cima só da fulana que não fez? Ou de você que deixou de fazer porque era obrigação da fulana? Vai pesar na mão das duas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Quer ver uma coisa? Eu vou no banheiro da igreja, sou membro da igreja. E alguém antes de mim chegou lá e deixou a torneira aberta. E a água está lá jorrando. Mas não foi eu quem abri, quem quiser que feche. Não, irmãos. Eu vou lá e fecho. Teve uma vigília na nossa sede, há uns meses atrás, e eu fui no banheiro. E quando eu chego no banheiro, irmãos, a torneira estava toda aberta.
Não estava só um pouquinho, não. Alguém deixou a torneira toda aberta, que ela já estava enchendo a pia. Quando eu cheguei, eu fui lá, desliguei, apertei para poder fechar aquela torneira. Alguém fez na maldade, eu não sei, não vou julgar. Mas eu fui lá e fechei. Ah, mas não era minha obrigação. Não, irmãos, mas eu fechei. Vocês estão entendendo? Nós precisamos cuidar, zelar das coisas de Deus. Eu estou vendo que uma pessoa vai se prejudicar, vamos supor. Que ela está ali, ela vai atravessar a rua e de repente acontecer alguma coisa. Ah, por mim, ela que olha o sinal. E aí se acontecer o pior com essa pessoa? O sangue dela, Deus vai cobrar de quem? Vai cobrar de mim. Eu vou ter que correr lá e ajudar. Não faça isso não. Irmãos, quantas são as vezes? A gente foi pro Arrastão a semana passada. Tinha uma criança, a menina devia ter uns 6, 7 anos, solta. Um lugar cheio. E não tinha só a gente ali da igreja. Era um lugar aberto. E a menina saía de perto das pessoas e começava a dar volta. E eu comecei a observar a menina. Eu disse, ué, cadê a família dessa menina? Como é que eu levo uma criança de 6, 7 anos para um evento onde tem uma multidão e eu não seguro essa criança perto de mim? E eu fiquei observando para ver para onde ela estava indo, para até chamar um parente e dizer, olha ali, ó, a menina está indo sozinha. Foi que alguém saiu, deu falta dela, aí eu disse, olha, ela está aí atrás. E a pessoa foi. É uma dessas, irmãos, que passa uma pessoa mal intencionada, leva, tá aí o problema. Mas não é minha filha. Não, irmão, não é questão de ser minha filha. É questão de eu ser uma pessoa de Deus. E quando eu sou de Deus, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Eu volto e repito essa frase. Se não custa nada para você, não tem valor para Deus. Levantar nas madrugadas, buscar a Deus, interceder. Irmãos, ontem eu fui dormir praticamente quase 2 horas da manhã. Eu orei, fiz minha oração e eu disse, Deus, agora me traga a lembrança. As pessoas que precisam dessa oração. Eu orei por cada um de vocês, eu apresentei a Deus a causa de vocês, eu apresentei a Deus a família de vocês. Eu não tenho, se você for olhar humanamente falando, eu não tenho nada de nenhum vínculo, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu orei por pessoas, irmãos, que talvez nem se lembrem que eu existo, mas Deus me trouxe, Deus disse, ora aí por fulano. Ora aí por ciclano, apresenta essa causa a ele, apresenta essa causa a mim. E eu fui apresentando, eu fui dormir mais de 2 horas da manhã ali em espírito de oração, orando, falando com Deus. Aí você dorme cedo, dorme tarde, porque 2, 3 horas da manhã, poxa, você vai acordar que horas? 6 horas? É um dia que você vai ficar o quê? Mais cansado, mas vale a pena. Por quê? Porque você não ficou ali porque você estava com insônia. Você ficou ali porque você tinha um compromisso com Deus. É o que eu estou tentando falar com você, é o que Deus está tentando falar com você por meio dessa palavra. Se não custa algo para você, não tem valor para Deus. Então, se você ama realmente ao Senhor, libere o perdão. Se você ama realmente ao Senhor, fuja da aparência do mal. Se você ama de fato ao Senhor, vença essa tentação, se mantenha íntegro diante de Deus. Diga não ao pecado, diga não à prostituição, diga não ao ódio, ao rancor, à vingança. Diga não às tentações, fuja de tudo isso, porque Deus vai te honrar. Ele ouviu a oração de Davi? Sim. Ele cessou toda a praga? Sim. Ele trouxe de volta a bênção do Senhor? Sim. Porque Davi, ele nos ensina, eu não posso ofertar a Deus algo que não tenha valor para mim. Que eu não tenha que pagar o preço por isso aí. E você precisa de fato, irmãos, engolir o seu orgulho e dizer, eu vou perdoar. Ah, mas ele me machucou. Ele vai prestar conta a Deus no dia do juízo final. Mas aqui, enquanto eu tiver vida, eu vou orar para que Deus possa abençoá-lo. E dependendo de mim, ele já está livre de todo e qualquer peso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Não se preocupe. Não é porque você perdoou que a pessoa não vai responder diante de Deus. É claro que vai. Mas isso não vai lhe trazer alegria. Tipo, tá vendo aí, fulano quebrou a cara? Não. Se isso está acontecendo, é sinal que tem um espírito estranho em você. Não o espírito de Deus. Porque aquele que é de Deus não se alegra com a injustiça. É o que diz a palavra. Ah, pastora, mas ele pagar é justo. Não. A injustiça que eu falo é o quê? É uma pessoa que não tinha nem noção. E ainda que tivesse,
Não tem vida com Deus, é por isso que fez o mal a você. Não tem vida com Deus, é por isso que não teve compaixão de você. Mas você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa de Deus. E a Bíblia diz, aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não pode tocá-lo. Que Deus possa fazer essa obra de restauração, de libertação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Bendito Deus e glorioso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento e te apresentamos as nossas vidas. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por nossas falhas. Perdão por toda palavra torpe que saíram dos nossos lábios. Que possamos agora, nesse instante, chegar no Santo do Santo, ter nossas vestes lavadas, remidas pelo Teu sangue e podermos, Senhor, interceder agora em prol daqueles que estão realmente fora da Tua palavra. Meu Deus, nos dá, Senhor, sabedoria para agirmos em meio à injustiça, principalmente quando essa injustiça for praticada contra nós mesmos. Nós decidimos agora perdoar, porque nós não devemos orar pedindo forças para perdoar, porque perdão é uma decisão. E eu decido perdoar aqueles que me ofendem. Eu decido perdoar aqueles que tentaram de alguma forma me prejudicar. Eu decido agora que essa pessoa, em nome de Jesus, seja liberta. Nenhuma maldição está sobre ela e eu a abençoo em nome de Jesus. Pai, conduza, Senhor, o teu servo, a tua serva neste momento de oração. Eu vou unir a minha fé à sua fé para orar agora pela sua casa, para orar agora pela sua parentela. E eu digo a você, espírito de vício, demônio, você que está agindo com o vício da cachaça, do cigarro, das drogas, você que está agindo aí com o vício da prostituição, do adultério, você que está tentando destruir esta família, eu te repreendo. Sai agora todo o conselho errado, toda má conduta, todos os hábitos que estão aí acontecendo, que estão tentando destruir esse lar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Paraliso também todo espírito de miséria, todo espírito de desemprego, de escassez, toda obra maligna está desfeita, está quebrada em nome de Jesus. Toda enfermidade, que do alto da cabeça à planta dos pés saia, toda virose, toda gripe, todo mal que está no corpo, todo mal-estar, todo mal que está no intestino, toda maldição saia do sangue, dos nervos, saia agora do alto da cabeça à planta dos pés. Se foi obra feita, se foi obra de inveja, se foi algo mandado, eu repreendo agora, eu digo, está desfeito, quebrado todo mal, em nome de Jesus. O poder de Deus venha, opere agora em nosso meio, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus console também Sheina e toda a família em relação à perda de vocês ontem. Que Deus possa guardar a sua prima e toda a sua parentela em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa fortalecer a vocês em nome do Senhor. E a vocês que estão aqui comigo, eu vejo vocês agora na quinta-feira. Quinta-feira a partir das 16 horas. Não é 16 horas, mas a partir das 16 horas. Lembrando a vocês que se caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho e coloque nos comentários o seu pedido de oração, porque certamente estarei orando por cada um de vocês, tá bom? Forte abraço, irmã Sheina, irmã Isabel, irmã Angélica, que mais? Irmã Cláudia, irmã Minamara, irmã Antônia e todos vocês que estão aqui comigo na live sempre. Um forte abraço, fica com Deus até quinta-feira, se Deus quiser e assim permitir, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.